Eis, queridos, queridas, a coerência de Jesus me questionando e te questionando. João, capítulo 14, versículo 48. João, o apóstolo amado de Jesus, capítulo 14, versículo 46 e seguinte 48. Por que me chamais de Senhor e Senhor, e não praticais o que eu vos ensino? É uma pergunta séria que Jesus me faz hoje, a mim, Padre. Evaristo, por que tu vives falando para todos, pregando que Jesus é o Redentor, é o Salvador, é o caminho, é a verdade, é o Messias? E com tua vida, tu não assinas aquilo que tu vive? É um questionamento para mim. Por que me falas de Senhor, Senhor? Se eu hoje pusesse esse teste diante de você, mas eu o ponho em nome de Jesus, em primeiro lugar para mim, mas juntos, na coerência. Quem de nós não se sente questionado? Quem de nós não diz, Jesus, eu te amo? Quem de nós não diz, tu és o Filho de Deus? Quem de nós não admite, pelo menos nós cristãos, que Jesus é o enviado do Pai, que Ele nos salvou? Nós acreditamos, dizemos, mas a gente vive realmente segundo aquilo que a gente diz que acredita? Por que me chamais de Senhor, Senhor e não praticais? Porque não é possível que eu admita algo e não viva, e não tente viver. Ou eu sou incoerente, ou sou imaturo, ou não busco ser verdadeiro, ou eu sou puramente uma palha movida pelo vento. Falo de uma verdade e não vivo. Quero uma justiça brasileira para todos e não luto pela justiça para todos. Quero honestidade e sou desonesto. Eu já falei num programa de hoje de algo que me tornou triste, me questionou. Eu já falei num programa de que eu passava pela manhã após o meu banho e via um programa de um teste feito num mercadinho popular, aonde se entregou para o caixa daquele pequeno mercado uma quantia quase de R$1.000. E se pediu para a pessoa do caixa, ao pagar a conta da compra, que o caixa desse uma quantia de dinheiro a mais. E das 27 pessoas que receberam, muita gente, mostrado, filmado, contava o dinheiro. E até olhava assim para o caixa para ver se ele tinha percebido, tinha que se enganar, põe no bolso, foi embora. Dos 27, um voltou para dizer, você errou. Sabendo que seria o caixa que teria no fim do dia para ganhar. Isso mostra a podridão de qualidade moral que eu e você e o Brasil vive. A política que está aí é expressão da podridão de cada um de nós, da desonestidade. Somos corruptos em essência. O que é meu, o que é do outro não é meu. Não é lícito. Por que me chamas de Senhor, Senhor? É isto. Por que queres a justiça? Por que queres a retidão? Por que queres o ético? Por que te vendes? Porque compras um povo com salário bolsa, manipulando o ser humano,
Que bom que se ajude, mas manipulando para ter votos. Eu fico simplesmente decepcionado, e permite. E eu tenho direito a falar disso. Eu sou filho da Revolução. Eu lutei na Revolução. Eu fui perseguido na Revolução. Fui procurado para ser preso e morto. Fugi, graças a Deus. Lutei pela justiça. Mas o que mais me vejo simplesmente traidor no momento atual da pátria brasileira é a bendita Comissão da Verdade. Me perdoe, comissão de traição. Eu sou um daquele e tenho autoridade para questionar. Porque se vê, jamais se justifica um exército torturando. Mas quantos desses que estão na direção do governo torturaram, mataram, espezinharam, traíram? Por que somente a aposentadoria para aqueles que foram mortos de um lado e não do outro? Essa pátria mentirosa, essa sociedade ideologizada, apodrecida e manipulada por ideologia, está à véspera de explodir. Porque mentimos, traímos. Jamais se justifica o que o exército fez de tortura. Não há justificativa. Mas tem defesas. É por os dois lados. E não só de um lado. Chamar de heróis um e de traidores o outro. E eu tenho autoridade para falar isso, porque eu sou desse tempo. Eu sujei minhas mãos. Eu dei de comer a políticos morrendo de fome, traídos. Eu levei no meu colo filhos de políticos morrendo, passando no meio do exército. Eu passei isso. Eu sou testemunho do que falo. Mas eu não consigo aceitar a hipocrisia de uma comissão que não é da verdade, não é da justiça. O que vale para um vale para todos. Chega de mentir, chega de trair, chega de enganar, chega de não contar uma história que não é verdadeira. Erros dos dois lados, traição dos dois lados, morte dos dois lados. Desculpe, mas não podemos manipular, enganar. A verdade é a verdade. Por que me chamas de Senhor, Senhor, e não ensinas a verdade? Ai daqueles que se calam e buscam justificar e se servir de erros para curar e tapar os seus erros maiores. Não defendo nem um lado nem outro. Injustiças terríveis de um lado ou de outro. Tomara que nunca mais aconteça. Mas a verdade é a verdade. Isto é dizer, por que me chamais de Senhor, Senhor, e não praticais o que vos ensinei? A justiça para todos? Desculpe. É um desabafo. Mas isto me faz sofrer. Ver a mentira triunfando sobre a verdade. Que Deus nos abençoe com a sua coragem eterna de Pai, de Filho e de Espírito Santo.